Quem achou? 1 João capítulo 4, versículo 19, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus: nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Vamos ler de novo? 19. Nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem ama ao seu irmão a qual viu, quem não ama o seu irmão a qual viu, como pode este amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Louvado seja Deus. Eu confesso para os irmãos que eu não sei o que aconteceu comigo, mas hoje eu estava um pouco triste e estava meio desmotivado de estudar a palavra. Sempre eu sento e com muito labor medito na palavra de Deus bastante, mas eu estava assim meio triste. Já havia a semana inteira labutado para preparar uma outra mensagem que preguei na sexta-feira e não me debrucei muito sobre o texto, mas quando eu estava sentado aqui eu fui tomando algumas anotações e eu vou compartilhar com a igreja. Eu espero que o Espírito Santo, com sua graça e misericórdia, possa pegar essas meditações e aplicar no seu coração. João, ele diz agora, ele começa a sua carta e ele fala sobre muitas coisas. Ele fala sobre a divindade de Cristo, ele fala sobre contra as heresias, ele fala que vamos pecar durante a caminhada, mas ele fala se confessarmos o nosso pecado, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Ele vai dizer que se dissermos que não temos pecado, chamamos Deus de mentiroso. Isso está no 1 e no 2 ele passa a falar algumas coisas mais e volta e meia ele torna a falar do amor. No 2 ele fala, no 3 ele fala e no 4 ele fala mais de uma vez até por sinal. E aqui novamente ele torna a falar de amor. O amor de Deus para com o homem, o amor do homem para com Deus e o amor nosso para com o nosso próximo. João não tinha ninguém melhor para poder falar de amor do que João. Aquele que é conhecido como o apóstolo do amor, aquele que é conhecido como um homem que muito amou. Eu acabei de me lembrar uma história de João, não sei se já contei aqui, e eu acho essa história simplesmente linda e fenomenal, porque me fez chorar ao ver essa história, ao olhar para a bagunça que se está o evangelho moderno e os pastores astros famosos. Me deu uma tristeza, uma angústia tão grande no meu coração, a contrapor a vida de João com alguns pastores modernos ou diernos. Me deu uma tristeza muito grande. Uma história conta que depois de João voltar da ilha de Pátimo, de avançada idade, ele havia chegado muitos anos atrás numa determinada igreja. Isso para a gente ver o caráter de amor de João. Ele chegou para um presbítero daquela igreja e ele havia ganhado um jovem para Jesus. Um jovem alto, forte, e aquele jovem que ele havia ganhado, João falou, olha, cuida dele, e deu aquele jovem na mão do presbítero. João foi embora fazer missão, muitas coisas, e os anos se passaram, anos e anos se passaram. Quando João volta da ilha de Pátimos, João vai àquela igreja e chega naquele presbítero e fala assim, aonde está aquele depósito que eu te confiei? O presbítero, então, assustado, pensa, será que João me deu algum dinheiro e eu não guardei? Ou será que ele está me caluniando diante dos irmãos? Que depósito é esse? João falava da alma daquele jovem. Aquele jovem, ele parou de vir à igreja e aquele presbítero não cuidou dele muito bem e ele se misturou com muitos jovens errados. E ele começou a roubar aos poucos, começou a enganar, a matar, a ponto dele próprio se tornar o líder de uma grande quadrilha e se instalou no morro em frente àquela igreja. E eles matavam e faziam todo tipo de coisas ruins, a ponto de algumas pessoas nem irem naquele lugar de tão perigoso a qual era aquele jovem agora como líder dos bandidos. João, ao ouvir isso, ele vai atrás daquele jovem. E quando ele é parado por algum dos seus capangas,
Ele fala assim: como você ousa vir aqui neste lugar, ancião? Nós vamos te levar ao homem mais perigoso, para isso mesmo que eu vim. É nele que eu quero falar, é com ele que eu quero falar. E quando os capangas pegam João e levam até aquele jovem que outrora João havia pregado o evangelho, a história diz que quando o jovem vê João, ele fica tão envergonhado que ele sai disparado. E João já de longa idade sai correndo atrás daquele jovem. Ei, para agora, em nome de Jesus, pare. De repente aquele jovem cai de joelho, para de vergonha, e João se põe a orar por ele se põe a chorar, e ele fala: volte, Jesus está te esperando, venha, eu vou cuidar de você. E ele leva aquele jovem para a igreja, e a história diz que João não fez apenas isso, mas João ficou algumas semanas orando e jejuando junto com aquele jovem, até que ele pudesse ser consolidado. O que isso me faz pensar em ver que realmente esse é o apóstolo do amor. Nós não temos noção da fama do apóstolo João nesta época, depois de haver guerreado com o principado de Diana e ter destruído aquela própria idolatria que havia na cidade de Éfeso. Ele, juntamente com Paulo, estabelecido uma grande igreja, viajado o mundo, um dos últimos apóstolos que viu Cristo, que deitou a cabeça nos ombros de Cristo. Imagine a fama deste homem. Mas ele ainda tem a humildade de sentar com um pequenino, jejuar e chorar. Uma vez eu estava com um pastor e o pastor falou assim para mim: eu não vejo que você trabalha de um método muito diferente do meu. Eu falei: o que é diferente? Você fica muito no meio das ovelhas. Eu não, ovelha lá e eu aqui. É um tipo de evangelho moderno, onde pastores não têm mais compromisso com as ovelhas, onde pastores não têm mais amor, onde não chora mais junto, onde não jejua mais junto. Um evangelho onde os pastores só querem a gordura da ovelha. É o que nós estamos vendo no dia de hoje. Mas aqui nós estamos vendo um apóstolo que era um apóstolo do amor, que descia ao nível daquela ovelha para chorar e jejuar com ela, para que Cristo pudesse dar vida àquela ovelha. Bendito seja o nome do Senhor. E eu acredito neste amor, o amor revelado de Deus, que desce do seu trono e se aniquila para poder nos resgatar. Que coisa fantástica e extraordinária. E aí João vai dizer com muita propriedade: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ninguém podia amá-lo. Alguém pode dizer assim: pastor, eu amava a Deus. Você nunca amou o Deus das Escrituras. Antes de você nascer de novo, não. Quando você nasceu de novo, sim. Porque aí ele troca o teu coração para amá-lo. Mas antes, não. Ninguém amava Deus. Não, você amava o Deus que te contaram como que ele era. Assim, se te conta um Deus bonzinho, que perdoa todo, um Deus que parece um Papai Noel, que vem com um saco de presente dando tudo, tem casa, tem carro. Esse Deus aí todo mundo ama. As igrejas neopentecostais estão abarrotadas, porque esse Deus todo mundo ama. Mas o Deus da Bíblia, que faz justiça contra pecadores, a gente foge da presença dele. A gente tem medo da presença dele. A Bíblia diz que ele falou: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Porque ninguém amou a Deus. Ninguém primeiro deu este passo de amar a Deus. É Deus que dá primeiro passo em direção ao pecador para que possa mudar o seu coração para amá-lo. Porque a Bíblia vai dizer que nós estávamos mortos em delitos e pecados. E esse morto em delitos e pecados é dizer que nós nos saboreávamos nos pecados. Quer dizer que o pecado era delicioso e que o pecado era gostoso. E se o pecado era bom para nós e era o nosso prazer, e se a lavagem era a nossa alimentação e nós gostávamos daquilo, quer dizer então que ir na presença de um Deus santo é algo terrível. Não tem como amar esse Deus. Se eu vou chegar na presença desse Deus e ele vai recriminar cada pecado que eu cometi: ei, seu mentiroso, e aí eu menti para minha mãe; ei, seu adúltero, eu adulterei; ei, se Deus vai recriminar cada pecado e vai me repreender, como eu vou amar este Deus de tamanha santidade? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Tem que Deus voltar para nós. Nós, Efésios 2:1 vai dizer: ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, o demônio, Satanás, do espírito que opera nos filhos da desobediência, entre os quais nós andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos nós filhos da ira por natureza, filhos da ira de Deus. Como nós vamos amar a Deus se a ira dele está voltada para nós?
Como é que eu vou amar a um Deus que agora está irado comigo? Não está de amor para mim. Como que eu vou amar este Deus? A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Ou seja, se eu inclino para as coisas da carne, eu estou inimigo de Deus. Está isso em Romanos 8, versículo 7, se não me falha a memória. Se eu me inclino para a carne, e aonde que nós nos inclinávamos? Jesus disse a Nicodemos: olha, é necessário você nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Aí ele disse: o que é nascido da carne é carne. Sabe o que Jesus está dizendo? Está dizendo: Nicodemos, você é carnal. Mas Jesus, eu cumpro a lei. Jesus, eu estou examinando tudo, eu sou moralmente correto. Não importa, não é apenas ser moralmente correto. Jesus disse que todos os escribas e fariseus deveriam se arrepender, porque não é apenas ser moralmente correto, é viver uma vida para a glória de Deus. Se você não vive uma vida para a glória de Deus, você não ama Deus, você não sabe o que é amar Deus. Você vai saber o que é amor a Deus quando Deus te der um novo coração e você viver uma vida para a glória de Deus. Uma vida para a glória de Deus é muito mais do que uma vida moralmente correta. Nicodemos o era. Jesus poderia falar: vem Nicodemos, o céu é para você, tu tem uma vida moralmente correta. Ele disse: não, Nicodemos, tu tem que nascer do alto, tu tem que nascer de novo, tu tem que nascer do Espírito. É necessário Cristo vir do alto sobre nós, porque Ele nos amou primeiro. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou primeiro, para que nós pudéssemos amar. Nós estávamos nesse delito, nessa morte, fazendo a vontade da carne, cumprindo as obras da carne. Quais são as obras da carne? Vocês sabem, Gálatas 5,17, as obras da carne são prostituição, lascívia, adultério, coisas, fofoca, porfia, dissensão, inveja, obras da carne, obras carnais. Nós fazíamos isso, e a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Inimigos de Deus, não amigos, não amantes de Deus, não apaixonados por Deus, não, mortos em delitos e pecado. Ele nos amou primeiro. É isso que João quer mostrar para nós. Ninguém pode amar a Deus, ninguém podia, melhor dizendo, amar a Deus, se Deus não nos amasse primeiro. Porque nós estávamos mortos. É necessário uma vida. Um novo nascimento. Ele é tão banalizado hoje. Deixa eu ver se eu lembro a frase do Steve Lasso. Toda vez eu me esqueço. Quem pode me ajudar? Steve Lasso, ele diz assim: a pior coisa para um cristão, não, a pior coisa para a igreja é dizer para uma pessoa, ela pensar que é convertida, mas está na igreja e não tem nascido de novo. Porque quando chega um pastor e você vem na frente, faz a oração do pecador, e ele pede Deus para escrever o seu nome do livro da vida, e você vai, e você sai iludido que é um novo convertido, é a pior coisa. Porque quando você vai chamar essa pessoa a arrependimento, ela já se engana. Não, eu não. Jesus já escreveu o meu nome no livro da vida. Porque hoje o novo nascimento virou um decisionismo. Você escolhe, eu escolho nascer de novo. E vem para a igreja, pega uma Bíblia e carrega ela. Só que não há uma mudança radical para adorar a Deus. Não há uma transformação de vida para a glória de Deus. Ainda é egoísta, ainda aceita propina no trabalho, ainda mente, ainda cobiça coisas imorais. Então, se não há isso, irmão, não é novo nascimento. Novo nascimento é a obra regeneradora do Espírito Santo, aonde o Espírito Santo implanta uma nova natureza para adorar a Deus, e a partir daquilo começa-se um processo de santificação até a imagem de Jesus Cristo. Então, é essa que é a obra. Nós estávamos mortos e Cristo nos amou ali, em pecados. Cristo nos amou ali, Deus nos amou primeiro ali. Não que nós tenhamos amado a Deus, não por obra de justiça que houvéssemos feito. Não, pastor, fiz aquilo. Não, pastor, Deus olhou meu coração. Ei, não se engane. Se Ele olhar o nosso coração, aí mesmo que Ele vai nos condenar mais ainda. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, e excessivamente maligno. Quem o conhecerá? Deus penetra o coração, Ele conhece a intenção do nosso coração, que são intenções ruins e más, e Deus precisa nos dar um coração. Ele precisa remover o nosso coração de pedra, colocar um coração de carne. Ele precisa fazer esta obra. Ele precisa colocar água pura sobre nós e limpar da nossa imundícia, e fazer com que andemos no seu caminho para podermos amá-lo. Bendito seja o nome do Senhor. É Ele que faz esta obra, e eu venho até Ele como um pobre pecador pedindo para que Ele faça, e eu me arrependo, e eu choro, e eu creio, porque esta obra só Deus pode fazer. A obra do novo nascimento é feita por Deus.
Não é um ato de decisionismo. Eu preciso chorar, me arrepender e crer para que Ele realize esta obra. A Bíblia fala que, como Deus disse, haja luz, assim Ele dirá, resplandeça a luz em vossos corações. Ou seja, quando Paulo compara, assim como haja luz, lá no princípio de Gênesis, capítulo de número 1, e Deus disse, haja luz, o poder que Deus usou para guiar o universo é o mesmo poder que Ele usa para trazer pecadores ao arrependimento. Ele te cria de novo, um novo homem, uma nova mulher, porque em Cristo Jesus não há circuncisão, como foi lido aqui, nem circuncisão, mas o que importa é ser uma nova criatura, e só Deus cria uma nova criatura, bendito seja o nome. Nós estamos falando de comunismo, estamos discutindo isso aí, porque o PT é uma safadeza em pessoa. Você conversa com petistas, eles são dissimulados. Nós não somos comunistas, nós não somos. É assim, sabe? Dá até uma tristeza, dá uma dor no coração. Pensa que a gente é bobo. Mas tipo, o comunismo fazendo a propaganda, eu já disse isso aqui, ele contando, aí o comunismo falou, olha, nós podemos dividir os bens, nós podemos trazer uma igualdade para o povo, ó, tá vendo aquele mendigo passando ali? O comunismo dá uma roupa nova para ele. Aí se levantou um cristão lá meio, deixa eu falar uma coisa, o comunismo pode dar uma roupa nova para ele, mas só Deus pode colocar um novo homem dentro daquela roupa, um novo homem de coração transformado. É só o cristianismo, é só o poder de Deus, é só a obra de Deus que pode fazer isso. Então, só Deus pode salvar a nossa nação na situação que está. Ninguém podia amar a Deus, porque ninguém buscava a Deus. Olha o que diz Romanos 3,10. Como está escrito, não há um justo sequer, nenhum. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há ninguém inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Não é o pastor Leandro que está dizendo isso. É o Espírito Santo pela boca do apóstolo Paulo. Não há ninguém que busque a Deus. Ele está dizendo, como é que você poderia amar a Deus se você não buscava a Deus? Diz o Nésio no seu coração, eu não quero que Deus exista. Se extraviar em todos os seus caminhos, ou seja, qual de nós em um dado momento não pensou, se Deus não existisse, eu ia fazer tudo, eu ia extravasar, eu ia aprontar tudo, porque afinal de contas, saber que Deus existe, nós sabemos que temos que prestar conta com Ele. Vai dizer que isso não nos freia, até quando estávamos no mundo, a nossa consciência nos apertando, nós íamos lá no pecado, e quando ia mais um, calma aí, Deus vai vir sobre mim. É verdade ou não é? Mas nós queríamos o quê? Se Deus não existisse, eu poderia fazer todas as coisas. Ninguém buscava Deus, ninguém entendia, como está escrito, não há um justo sequer, não há ninguém que busque a Deus. Ele nos buscou por meio de Cristo. Ele desceu do céu para nos buscar. Ele veio aqui para poder nos amar. Ele nos amou primeiro. Ninguém podia amar a Deus ou ver a beleza de Deus. Aqui que está, porque se nós olharmos para a Bíblia, o quadro que vamos ver é um Deus justo, condenando pecadores. E como nós que somos pecadores também, vamos amar e correr em direção a esse Deus. Não, você corre porque você pode. Você não vai em direção ao Deus que vem. Você não vai... Qual bandido que vai em direção à polícia para se entregar? Qual devedor que vai em direção ao juiz que vai dar a sentença de morte dele? Qualquer um que tiver oportunidade corre. Não, pastor, você não entende. Deus, ao invés de ser justo comigo, Ele foi amoroso, por isso que eu estou aqui. Não, é você que não entende. O meu Deus não é um Deus imoral. Ele é um Deus moralmente correto. Ele não poderia deixar de ser justo para ser amoroso. Ele teve que ser justo e ser amoroso. Pense comigo. Imagine que um juiz, ele tem um filho, e este filho cometeu uma atrocidade com alguém que você ama. E agora ele vilipendiou uma jovem, fez algo absurdo. E aquele juiz olha, é o meu filho, eu vou agir, eu não vou ser justo com ele eu vou agir de amor e vou deixar ele embora. O que você vai dizer? Juiz injusto. Esse juiz é profano. Ele não pode fazer isso, ainda que seja o filho dele, ele não pode perdoá-lo, ele tem que condenar. É a lei, é o que a lei diz. Nós somos pecadores e devemos ser condenados, porque está escrito, não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 13, versículo 23, pode o leopardo mudar as pintas do seu corpo? Pode o etíope mudar a cor da sua pele? Vós também podeis fazer o bem, vocês que estão acostumados a fazer o mal. Não podia, mas agora Deus olha para nós, Deus vem em direção para nós não podíamos ver a beleza de Deus, porque Deus para nós era um juiz irado, como está em Salmos 7, de 11, que diz, Deus é um justo juiz, um Deus que se ira todos os dias.
Se o homem não se converter, Deus já tem afiado a sua espada e já tem preparado o seu lar. É Deus que tem. É Deus que vem condenar. É Deus que vai de encontro a pecadores. É o próprio Deus. Tem gente que tem uma noção um pouco abstrata da Bíblia e acha que Deus é um Deus de amor e o diabo que condena. Quem condena é Deus. Quem satisfaz a justiça, a própria justiça sua do juiz e cumpre a lei é Deus. Não é o diabo. O diabo vai ser sentenciado na mesma lei que homens pecadores vão ser jogados no lago de fogo, aonde o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre. Deus vai condenar, é Deus que joga no inferno, porque Ele é o juiz e vai sentenciar. Ele é um juiz irado. E nós não podíamos ver essa beleza de Deus. E nós não podíamos amar a Deus, já que não podíamos ver, estávamos cegos. Então o que Deus faz? Deus manifesta-se na pessoa de Jesus, trazendo luz. A Bíblia fala, a luz de Deus veio ao mundo para iluminar todos os homens. Você estava em trevas, você estava cego. Como é que você vai ver a beleza de Deus estando cego? Paulo diz, o quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. Como é que você, cego pelo diabo, guiado pelos pensamentos do diabo, pelos pensamentos da sua carne, cego, morto dentro de Deus, como você ia olhar para Deus e ver a beleza de Deus? Você estava em trevas. Precisava Cristo vir com a sua luz, Cristo vir com a sua beleza, Cristo vir com a misericórdia de Deus, Cristo vir com o amor de Deus, Cristo vir com a justiça de Deus, para resplandecer luz sobre os seus olhos, para que você pudesse ver a graciosidade de Deus revelada em Cristo Jesus. Mas, aqui que está um problema. Cristo nunca vai ser doce e gracioso para você, enquanto o seu pecado não for amargo. Eu sei que todos nós não gostamos de falar de pecado, é fato, incomoda. Nós somos pecadores por natureza. Nós temos cometido pecado contra Deus, em maior ou menor grau. Nós não gostamos de falar disso, mas nós só vamos ver preciosidade em Cristo quando falarmos disso. Nós só vamos ver Cristo precioso para nós, Cristo desejoso para nós, quando nós vemos o quanto grave é o nosso pecado, o quão escuro e obscuro é o nosso coração. A luz só vai ser necessária quando nós olharmos as trevas que nos encontramos, quando nós vemos que as trevas são densas e nós precisamos da luz do nosso Salvador, porque a região que dormia na sombra das trevas vira uma grande luz. Cristo chegou lá, Cristo chegou aqui, Cristo chegou na sua vida, você não podia vê-lo, mas Ele veio como luz sobre você, bendito seja o nome do Senhor. Naquele tempo respondeu Jesus, Pai, graça te dou, porque ocultaste dos sábios e entendido e revelaste para os pequeninos. Que passagem linda. Eu olho para essa passagem e eu falo, que coisa linda. Sabe o que é revelar? Revelar, imagine aqui, ó, tem uma cortina. O príncipe deste século tinha colocado uma cortina nos seus olhos. Ele tinha cegado o seu entendimento. Revelar é abrir a cortina para mostrar o que está oculto. Estava oculto para você a obra da salvação de Deus. Estava oculto para você a obra da graça de Deus. Naquele tempo respondeu Jesus, Pai, graça te dou, porque o Senhor ocultou dos sábios entendido e revelou, e trouxe luz, e trouxe claridade aos pequeninos. Você se reconhece como um pecador, você se reconhece como um pequenino, você se reconhece que precisa da graça de Deus, então foi para você que Ele veio trazer luz. E você, Ele te amou para que você pudesse amar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que a Bíblia diz, é isso que a Bíblia revela. Você não podia vir a Deus se Deus não tivesse te atraído. Deus diz, com amor eterno eu te amei e com benignidade te atraí. Bem-aventurado aqueles que o Senhor escolhe e faz a chegar a ti. Nós seremos parte da bondade da sua casa e do seu santo templo. É o que diz a palavra do Senhor. Aquele que o Senhor escolhe e faz a chegar. Você não podia vir se Deus não tivesse te trazido. Nós não gostamos de ouvir esta pregação. E Jesus pregou. Quando o povo veio atrás de Jesus, porque queriam pão. Quando o povo veio atrás de Jesus, porque queria fazer dele um rei, queria uma libertação física. Quando o povo começou a vir atrás de Jesus por diversos motivos, Jesus falou, vocês estão aqui, vocês só estão aqui por causa das coisas materiais. Deixa eu dizer uma coisa, ninguém pode vir a mim mesmo querendo salvação, glória e vida eterna, se o Pai que enviou não trouxer. Só aquele que é ensinado por Deus vem a mim. Só aquele que Deus ensina, só aquele que a luz resplandece, é este que vem.
Este que vem, Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai que enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Louvado seja o nome do Senhor. Como está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus, e virão, vão aprender e vão ouvir de mim. Você não pode vir, nós não gostamos desse tipo de pregação. Ah, pastor, então eu não posso ir a Deus, eu não vou a Deus. Não, você deve vir a Deus, porque se você vem, de maneira nenhuma, Deus vai te lançar fora. Venha a Deus em humilhação, venha a Deus chorando, venha a Deus reconhecendo os seus pecados, venha a Deus mostrando as suas mãos vazias, venha a Deus reconhecendo que não há nada que você possa fazer para salvar-se. Reconheça isso. É o primeiro passo para a salvação. Reconhecer que não há nada que possamos fazer para ser salvo. O homem sempre quer fazer alguma coisa. O homem sempre quer ter algum mérito em alguma coisa. Essa é a nossa natureza adâmica. Méritos, galardões. Nós queremos ser reconhecidos, não é assim? Pregamos. E aí, irmão, foi boa a pregação? Não somos assim? Cantamos. Cantei bem, irmão? Não é verdade isso, irmão? Nós vamos ser hipócritas, vamos dizer que não. Nós vamos falar que não gostamos de ser elogiados e coisas mais, e o elogio mexe com o nosso ego, é a nossa natureza caída e nós devemos lutar contra ela, e o homem quer sempre fazer alguma coisa. Quando Jesus veio justamente em João 6:8 e diz, Senhor, qual é a obra de Deus para que façamos? Eles querem fazer a obra, eles querem ter mérito com Deus, mas Deus falou, a obra de Deus é que creiais naquele que enviou, é apenas você crer em Jesus, crer que Ele te salva. Que isso é um presente dele, não foi você que o amou primeiro. Não, pastor, eu tenho que amar a Deus para Ele me salvar. Não, você tem que crer em Jesus Cristo para Ele te salvar, porque você não pode amá-lo do jeito que você está. Você tem que crer em Jesus para Ele te salvar, porque é pela graça que você é salvo, por meio da fé. Não vem de você, não vem do seu amor para com Deus, vem de Deus, é obra de Deus, é produzido por Deus. Você deve crer e você deve se lançar aos braços dele, chorar para que Ele faça isso dentro de você. Todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Se você se reconhece como um pecador que precisa de salvação, venha a Cristo. Venha a Cristo hoje. Se entregue a Cristo hoje. Não importa a sua situação, pastor, já passei na igreja, já fiquei 10 anos, já fui batizado, não importa, mas se você não tem mais aquela intimidade que você tenha com Cristo, venha a Cristo hoje, reconserte a sua aliança com Cristo, chore aos pés dele hoje, porque você precisa de Cristo hoje. Eu não acredito num evangelho que vai apenas para agora e amanhã eu não estou mais. Eu acredito no evangelho que me santifica a cada dia, que me transforma a cada dia, que me purifica a cada dia, que me faz a imagem de Cristo a cada dia. E se eu não estou nesse evangelho, eu não estou no evangelho de Cristo, porque o propósito de Deus é nos transformarmos conforme a imagem de Cristo. Aquele que Ele escolheu, aqueles que Ele predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Nos conformar com a imagem de Cristo. E qual é a prova que Ele nos amou? Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Não tem amor maior do que isso. A Bíblia diz, pode ser que por algum homem, bom, aspa, alguém possa morrer. Mas Jesus prova o seu amor para conosco, de ter morrido por nós, quando éramos nós ainda pecadores. Não havia um justo sequer, éramos pecadores. Estávamos lá no pecado, nadando no pecado, se alegrando no pecado. Eu estava no funk, na prostituição, em todo tipo de lugar. Não há qualquer mérito, não há qualquer... A Bíblia fala que Deus colocou todos debaixo do pecado para usar de misericórdia para todos. Ninguém diante de Deus vai se orgulhar quando chegar no céu. Saiba que no céu tem escrito uma placa, você não merece estar aqui. Como no inferno tem uma placa lá também, você merece estar aqui. Se Deus fosse ser justo com você, era te lançando no inferno, mas Ele foi justo com o seu Filho, aplicou a justiça em Jesus para te salvar e te dar a vida eterna. Você acha que foi fácil para Deus matar o seu filho? Você acha que foi fácil para Abraão deitar Isaque sobre uma rocha, puxar uma faca de 30 centímetros para enfiar no pescoço do seu filho? Aquilo não aconteceu realmente, mas aconteceu no coração de Abraão. Ele já havia sentido aquela dor, ele já tinha enfrentado aquele momento, porque a Bíblia diz em Hebreus que ele entregou o seu filho.
E Deus falou a Abraão, não faça isso, a sua fé foi provada. Mas olha, Abraão, eu não vou poder poupar o meu filho, eu não vou poder parar a minha mão, eu vou ter que enviar os cravos na mão do meu filho, eu vou ter que bater o martelo e enviar os cravos nos pés do meu filho, como foi louvado aqui, eu vou ter que colocar uma coroa de espinhos sobre ele, eu vou ter que amassar e esmagar o meu filho para salvar pecadores. Para salvar pecadores, ele vai ter que matar o filho. Não pense que foi os romanos que matou Jesus. Não pense que foi os judeus que mataram Jesus com o seu egoísmo. Quem matou Jesus foi os nossos pecados. Deus pagando em Cristo os nossos pecados. O próprio sacerdote era Deus. E o filho era o cordeiro que tirava o pecado do mundo ali. Aleluia. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Agradou Deus moer o filho, se agradou, mas agradou porque Ele ia nos salvar. O sentido de agradar aqui é porque Ele ia olhar aquilo que ia produzir o sacrifício de Cristo. Ei, você ama Cristo, você ama Deus, você ama porque Ele te amou primeiro em Cristo. Ele te amou naquela cruz, Ele te amou até o fim. Até o fim. A prova que Ele nos amou foi a cruz. A cruz que o Salvador suportou por nós. A cruz que Jesus tomou em nosso lugar. Aquela cruz era para mim. Estava escrito: Jesus, Rei dos Judeus. Coloque o seu nome ali. Leandro Prata. Era para mim. Era para Barrabás. Era para você. Era para o Jardel. Era para Geninho. Era para o Gustavo. Está pregado ali. Nós que quebramos a lei do Criador do Universo. Eu e você que merecemos a morte. Mas Jesus tomou o nosso lugar. Deus continua sendo justo, porque os nossos pecados, Ele não cobriu e escondeu debaixo do tapete, não. Ele fez o Filho dele pecado em nosso lugar. Maldito todo aquele que for pendurado sobre um madeiro. Ele transformou Cristo em maldição a ponto de virar as costas e Jesus gritar: Deus meu, por que me desamparaste? O momento que Jesus se tornou pecado, o momento que Deus o abandonou naquela cruz, porque Deus não pode ter comunhão com o pecado e os nossos pecados foram sobre ele. Jesus disse: assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Crer que Jesus leva a sua maldição, crer que Jesus leva o seu pecado, é isso que te traz salvação. Os judeus eram mordidos por serpente. Moisés levantou uma serpente de bronze. Quem olhava para a serpente, o veneno saía. Cristo foi levantado no Calvário. Quem olha para Cristo, o pecado, o veneno do pecado é tirado na hora. Quem olha para Cristo com fé, quem crê, quem vive a luz do Calvário, quem vive a sombra do Calvário, o pecado é tirado dele e o dela. Louvado seja Deus. Como diz Agostinho, a cruz foi o púlpito onde Deus pregou o amor. A prova que Ele nos amou primeiro é a cruz. Nós não amaríamos a Deus. Nós não estaríamos aqui se não fosse a cruz. Nós não olharíamos com graça para este sacrifício. Você deve olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhar com fé em todo o seu coração. Você deve olhar para Cristo com fé. O verso de número 20 diz: se alguém diz eu amo, ama Deus, e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Aí, agora, João, ele entra numa coisa muito dramática. Ele nos mostra primeiro esse amor de Deus na cruz. Depois ele nos leva da cruz para o nosso irmão. Do dramático amor de Deus na cruz por nós, do esplêndido, soberano, eterno, imutável, precioso amor de Deus por nós, para o nosso amor para com o nosso irmão. Nós somos tão petulantes que nós falamos, amamos a Deus, mas conseguimos carregar ódio no coração com o nosso irmão. Mas João é claro em dizer: se você diz eu amo a Deus e eu odeio o seu irmão, você é mentiroso. Não é o pastor Leandro que está dizendo, é João, o apóstolo inspirado. Se você diz eu amo a Deus e odeio o seu irmão, você é mentiroso, você é um homicida.
E nenhum homicida tem a vida eterna em si mesmo. Se você odeia alguém da sua família, se você odeia o seu vizinho, se você odeia alguém, não sei quem é, você deve se retratar com ele. Pastor, há ressentimento no meu coração, vá para o seu quarto e chore. Peça para que Cristo tire. O nosso coração é normal ter isso, mas não deve estar ali porque Cristo deve preenchê-lo por completo. Ou Satanás enche o seu coração, ou Cristo. O que vai preencher o seu coração? Se alguém diz eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? Você diz, eu amo a Deus, então ame também o seu irmão. Então, tenha uma vida de comunhão com o seu irmão. Então, perdoe o seu irmão. Eu ouso ver a hipocrisia dos cristãos e dizer, perdoa, Senhor, as minhas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Você tem perdoado mesmo aquele que tem te ofendido? Mas, pastor, você não sabe o que esta pessoa fez comigo. Não preciso saber para te mandar perdoá-la. Não preciso mesmo. Porque o que Cristo fez por você foi infinitamente maior. O que Cristo pagou por você naquela cruz é muito grande para você dizer assim, eu não vou perdoar. Você só vai se mostrar um credor incompassível, que recebe um perdão que você não podia pagar, mas não quer perdoar 10 centavos que seu irmão não pode pagar. Você diz ama a Deus e não ama o seu irmão? João deixou bem claro, qualquer que odeie o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna em si mesmo. Ame o seu irmão. Ame a ele. Ame a Cristo, mas também mostre que você ama a Cristo amando o seu irmão. Sabe o que eu vejo? Eu vejo que Deus vem em nós formar a imagem de Cristo em nós. Talvez o pastor Leandro não tenha aquela perfeita imagem de Cristo. E claro que não tem. Talvez não, certeza disso. Eu estou capengando para ser conforme a imagem de Cristo. Eu estou lutando, eu estou ali para Cristo moldar, para Deus moldar em mim. Eu estou ali chorando diariamente no meu quarto, falando, Deus muda, tira isso, tira aquilo, limpa. Só que o fato de eu não ser igual a Cristo, não é o fato que você deva me amar. Se você diz que ama a Deus, você deve me amar também, porque Deus imprimiu o seu ser em mim na pessoa do seu filho. E o seu irmão a mesma coisa. Deus imprimiu a imagem de Cristo nele. É Cristo na vida dele. Quando você não ama ele, você não ama a Deus. Você diz, não, mas eu amo a Deus sim. Mentira! Mentira! Porque se amasse, você amaria também o seu irmão. É o que a Bíblia diz. Você não está orando o suficiente pelo seu irmão. Você não está tendo comunhão suficiente com Deus. Então, ame a Deus também. E ame o seu irmão. Fique de pé nesta noite, louvado seja Deus. Queria chamar o nosso irmão Gustavo para poder tocar uma música. Eu queria deixar esse momento aberto para você poder falar com o Senhor. Esse é um momento que o Espírito Santo vai ministrar no seu coração essas palavras. O pastor Leandro não pode fazer nada aqui, mas é o Espírito Santo que está no nosso meio. Se você abrir o seu coração, o Espírito Santo vai visitá-lo nesta noite. À medida que o nosso irmão Gustavo, o diácono Gustavo, estiver louvando, abra o seu coração para Deus. Eu quero que você tenha a liberdade para abraçar o seu irmão. Eu quero que você tenha a liberdade para sair do seu lugar, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, ir lá e abraçá-lo, ir lá e falar, irmão, me perdoa. Irmão, eu pequei contra você. Ainda que seja ele que tenha pecado contra você, não importa, vá até o seu irmão. Se reconcilie com ele antes de você trazer a sua oferta. A sua oferta não está sendo aceita por Deus. A sua oração não é aceita por Deus. Se você tem algum problema com o seu irmão. Eu quero que você ore isso neste momento. E se você que também está aqui, ouviu a mensagem, e não tem Cristo, ou está fraco em Cristo Jesus, abra o seu coração nessa noite. Se você quiser uma oração especial, pode vir aqui na frente. Eu vou impor a mão e vou orar sobre a sua vida. O Senhor está te chamando nesta noite. Ele está te chamando para se arrepender. Ele está te chamando para amar. Ele nos amou primeiro. Olha que coisa fantástica, extraordinária.
Nós não conseguimos medir a largura, a profundidade, a altura do amor de Cristo derramado em nossos corações. É infinito, é imensurável. Mas como eu posso dizer que esse amor infinito perdoa o meu coração e ainda estou odiando o meu irmão? Será que é verdade que esse amor está no meu coração? Será que é verdade que esse amor está aqui dentro de mim? Espírito Santo do Senhor, eis a sua igreja que veio perante o Senhor. Ela não veio perante um pregador, Senhor, porque eu não tenho nada para dar para eles, Senhor Deus. Eles vieram perante o Senhor, encontrar o Senhor nesta noite aqui, Pai. Eles vieram receber de Deus algo, Senhor querido. Alguns precisando, Senhor, de Ti, Senhor, precisando, ó Deus, da Tua visitação, precisando do Seu perdão, precisando do Seu amor, precisando receber um novo coração. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Deus, transformar corações neste lugar. Vem dar coração novos aqui. Oh, Jesus. Oh, Deus, vem, Senhor. Visita, Senhor. Ó Deus querido, visita os irmãos, ó Deus, que precisam do Seu amor nesta noite, que precisa de salvação nessa noite. Salva-nos, ó Deus, de nós mesmos, do nosso orgulho, da dureza do nosso coração. Faz o Teu Espírito vir sobre a Sua igreja. Quando a Sua igreja estiver bem ajustada, quando a Sua igreja estiver amando, perdoando, quando a Sua igreja estiver exercendo misericórdia sobre a vida do irmão que precisa da Sua misericórdia, do Seu amor, Deus, não somos perfeitos, somos uma família com defeito, mas nós queremos amar perfeitamente. Nós viemos perante o Senhor, para o Senhor tirar o orgulho, para o Senhor tirar a vaidade, para o Senhor limpar os nossos corações na Tua presença. Viemos perante o Senhor, ó Deus, apresentar nossas pobres. Abraça a Sua igreja. Abraça a Sua mão de Cristo. Abraça os pecadores que precisam de Ti. Precioso és para mim. Levanta aquele que está fraco. Levanta o irmão para andar do lado dele, para carregar o fardo junto, Senhor. Aquele membro que está doente, Pai, se o membro perecer, todos os outros vão perecer, Senhor. Oh Deus, coloca compaixão em nosso coração, na luta do nosso irmão, Senhor. Senhor, tira o nosso coração de pedra e nos dá esse coração transformado para adorarmos unidos como uma família, Senhor. Inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo a falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo com isso, que voltou para os seus braços, grande amor, como aquele pródigo, Senhor, que caiu em si e chamou pelo meu pai. A cada dia fartura, a cada dia meu pai, tudo de novo, eu deixei, precioso está eu preciso de Ti. Em nome do Senhor Jesus.
abraçado pelo teu Espírito, Senhor. Como aquele pai saiu para abraçar o seu filho, Senhor querido, que ele seja abraçado novamente por ti, Senhor, e venha ser colocado na tua casa para te honrar, Senhor, para te adorar, Senhor, ó Deus, para servir como um filho fiel que voltou arrependido para a sua casa. Oh Deus, como o teu servo Tadeu nas tuas mãos, Pai. Fortalece o teu filho, Deus. Deus querido, ele sabe, Senhor. Oh Deus, que tu tem um chamado com ele uma obra. Deus, que o Senhor possa vir e realizar e fazer, Senhor, aquilo que o Senhor tem na vida do teu filho, Senhor. Que ele venha confiar e descansar no Senhor, Pai. Que ele possa encontrar aqui nesta congregação uma família, Senhor, que vai ajudar ele, Pai, como foi pregado aqui, como João, Senhor, jejuou com aqueles jovens que vão jejuar com ele, que vão orar com ele, Pai. Que o Senhor nos coloque aqui irmãos para o Tadeu neste lugar, Senhor. Uma família que o abrace, Senhor. Que não o julgue, mas que estenda um braço de misericórdia para ele, Pai. Tome o Tadeu na tua mão, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Um só corajoso, faça como Abacuque fez. Profetiza com fé, pois a tua oração virá teu Deus. Vamos unir as nossas forças, não se importando com rótulos, denominações. Se apenas tiver um só corajoso, faça como Abacuque fez. Profetiza com fé, pois a tua oração virá teu Deus. Espírito Santo, o vento soprou e agora o que irei fazer? O amor se esfriou, o ódio se aflorou. Brigas e falsas ideologias na casa do Senhor. Adoração se foi, adoração se foi. E o que resta? E o que resta agora é um tempo vazio. Acorda, igreja do Senhor, porque vem vindo o nosso Salvador. Vamos unir as nossas forças, não se importando com órgãos, denominações. Se apenas tiver um só corajoso, faça como Abacuque fez. Profetiza com fé, pois a tua oração virá teu Deus. Declare, vamos unir. Vamos unir as nossas forças, não se importando com órgãos, denominações. Se apenas tiver um só